Fala, meus queridinhos, como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Pois é, vamos aqui para mais uma aula. Ontem eu falei que a aula ia durar pouco, né? Mas acabou durando 40 minutos. Vocês devem estar me xingando pra caramba. Enfim, vamos lá. Hoje a nossa aula é sobre isso aqui. E eu espero que a aula hoje seja mais curta, né? Eu vou tentar, mas não vou prometer não. Mas enfim, vamos lá. Hoje a aula é disso aqui, ó. É sobre a função do pronome se, tá, professor? Me lembra bem aí o que é pronome. Tá bom. Vamos lá, o que é lembrar pronome. Pronome. Deixa eu escrever aqui. Palavra que substitui ou acompanha um nome, tá? Melhor, um substantivo, tá? Lembrou disso aí? Exemplo de pronome. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Esses são os exemplos de pronome. Mas tem muitos outros pronomes também, além desses aqui. Tem muitos outros. Um deles, é claro, é o nosso pronomezinho de hoje, que é o se. Esse é um pronome. Esse é um pronome também. E ele é um pronome que substitui, tá? Que tá aqui, que substitui um substantivo. Tem outros que acompanham o substantivo, mas eu não vou explicar, porque senão aí a aula vai ficar grande de verdade. Vamos lá. A gente vai agora aprender, deixa eu deletar aqui, a funções, né? Do pronome se. Ou seja, meu teclado aqui tá doido. Espera aí. Vou dar uma pausa aqui para ajeitar meu teclado e volto já. Pronto, ajeitei. Vamos lá, funções do pronome se. Professor, o que é funções? É basicamente como se a gente perguntasse assim, o que o pronome se, com que o pronome se trabalha? Ele faz o que da vida? Né? Então, ele faz o quê? Então, eu já vou adiantando para vocês que ele tem 2 empregos. Né? Ele trabalha ele é melhor do que o pai do Cris. O pai do Cris tem 2 empregos. O pronome se, ele tem 3 empregos. Né? Ele trabalha de 3 formas diferentes. Ele pode trabalhar dessas formas aqui. Ele pode ser pronome apassivador, tá? Ele também pode ser índice de indeterminação do sujeito, beleza? E ele pode ser, deixa eu lembrar aqui do outro. Deixa eu voltar aqui. Espera aí, só um minuto. Aqui, tá bem aqui embaixo. Ele pode ser... Deixa eu ver. Pronto. Aqui. Pronome reflexivo. Tá? Então, o pronome se, ele tem esses 3 empregos aqui, né? Ele trabalha nessas 3 empresas aí, tá bom? Pronome apassivador. Ele pode ser índice de indeterminação do sujeito e ele pode ser pronome reflexivo. Ok, beleza? Primeiramente eu vou aqui explicar cada um deles. Depois a gente vai lá para o livro, vendo lá as explicações que o livro nos dá, tá bom? O que é pronome apassivador? Quando é que ele é pronome apassivador? Vamos lembrar das vozes verbais. Lembra das vozes verbais, da aula aí de vozes verbais? Se você não lembra, eu acho que eu vou tentar colocar aqui por cima. Aí pelo card aí, deve estar aparecendo agora a nossa aula sobre vozes verbais. Você volta lá para assistir. O que é vozes verbais? E a gente viu que existe a voz é passiva. Quando é que a voz é passiva? Quando o sujeito é paciente, tá? É assim que é a voz passiva. Tá bom? Aí eu disse para vocês que existem 2 formas. Existe a passiva analítica e a sintética. Ok? Então, quando é que o verbo está na voz passiva analítica? Quando você coloca o verbo ficou ou ficar dessa forma. Ou então o verbo né? O verbo ser. A casa é vendida, tá bom? Então você tem aqui o verbo ser e
o verbo ser, e você tem outro verbo aqui também, né? Quando tá esses dois verbos nessa forma aqui, né? Você tem a voz, você tem a voz passiva, né? Quem está na voz passiva? Esse verbo aqui, ó. Cadê o sujeito? A casa. A casa é ela quem está sofrendo essa ação aqui, ela quem está sendo vendida, tá? É ela quem está sofrendo essa ação. Então, quando está dessa forma aqui, o sujeito ele é paciente, então esse verbo aqui está na voz passiva, tá? Quando está nesse formato é vendida, é na passiva analítica. Para ficar na passiva sintética, eu pego o verbo aqui, ó, e eu coloco ele na terceira pessoa do singular. Vende. Aí eu boto o tracinho e boto se. O pronome aqui, ó. Se. Tá vendo? Eu boto se. Vende-se a casa. Tá vendo? Vende-se a casa. Olha aí, viu? Como eu transformei na passiva sintética. Então, passiva analítica é vendida. Passiva sintética, vende-se. É só você colocar o se aqui depois do verbo. Cadê o sujeito dessa oração? Tá aqui, ó. A casa, entendeu? A casa é vendida. Então, essas duas frases têm o mesmo sentido. E elas duas estão na mesma voz. Os verbos estão na mesma voz. O verbo vender está na voz passiva. Esses dois aqui, tá? Mais um está na passiva analítica e a outra está na passiva sintética. Muito bem. Aí agora a gente vai encontrar o se em toda essa explicação. Onde é que está ele? Está aqui ele, ó. Quando, aí grave aí, ó. Quando esse se está ao lado de um verbo na voz passiva sintética, esse se vai ser chamado de pronome apassivador. Apassivador quer dizer que ele vai transformar o verbo na voz passiva sintética. Apassivador, passiva. Então, ele está apassivando o verbo. Entenderam? É dessa forma aí. Então, esse verbo aqui, o pronome apassivador é quando ele está ao lado de um verbo na voz passiva sintética. Olha lá. Quando transforma o verbo... Perdão, quando ele transforma, não. Quando ele está ao lado de um verbo na voz passiva sintética, tá? Pronto. Deu para entender, né? Então, ele é chamado de pronome apassivador. Tá bem aqui ele, ok? Professor, mas como é que eu vou saber, né? Como é que eu vou saber? Vai ser o seguinte, eu vou colocar aqui duas frases. Olha aqui, deixa eu botar aqui, vou botar assim, compra-se alumínio, tá? Compra-se alumínio. Eu vou colocar essa outra frase aqui também, ó. Anda-se com cavalo. Certo? Eu tenho essas duas frases aqui, essas duas orações. Vou até deixar isso aqui lá mais para baixo para não confundir. Então, olha só, eu tenho essas duas orações. Compra-se alumínio e anda-se com cavalo. Veja só uma coisa. Olha aqui. Cadê os verbos? Tá aqui, ó. Compra e anda. Eu vou adiantar para vocês que aqui eu tenho duas orações e um desses verbos aqui, uma dessas orações, o verbo está na voz passiva sintética. O outro não está. Meu Deus, como é que eu vou fazer para saber? É muito simples. Tenta transformar esse na voz passiva analítica. E também tente transformar esse na voz passiva analítica, tá? Vamos ver. Se você conseguiu transformar esse na voz passiva analítica, então esse aqui que você está vendo aí, ele está na voz passiva sintética. Se você não conseguiu, né, com algum desses dois, ele não está na voz passiva sintética, tá? Mais uma vez. Um desses dois aqui está na voz passiva sintética. Para descobrir, é só você transformar na passiva analítica. Conseguiu transformar na passiva analítica? Conseguiu. Então, esse aqui
Está na voz passiva sintética. Eu quero que você seja sincero e você dê uma pausa no vídeo agora e você tente transformar esse e depois tente transformar esse na voz passiva analítica, tá? Do jeito que a gente fez aqui, ó, tá? Tente transformar esse e esse na voz passiva analítica, tá? Tente aí. Dê uma pausa no vídeo. Pronto. Tentou? Conseguiu ou não? Vamos ver lá. Agora, vamos aqui junto comigo. Eu vou tentar transformar esse aqui na voz passiva analítica. Compra-se alumínio. Aqui tem sujeito? Cadê o sujeito? Será que tem? Professor, é alumínio. Vamos ver. Alumínio é comprado. Olha aí. Deu certo? Deu certo? Essa frase aqui deu certo? Deu, não deu? Deu certo. Então, se eu conseguir fazer isso aqui, então isso aqui está na voz passiva sintética. Beleza? Olha só. Então, se isso aqui está na voz passiva sintética, então esse se aqui é pronome apassivador. Certo? Volta aí no vídeo para você tentar. Vamos tentar fazer com esse outro aqui também, tá? Vamos tentar fazer a mesma coisa, mas nesse outro aqui. Vamos ver se a gente consegue transformar na voz passiva a analítica. Vamos lá. Cadê o sujeito? Aqui, ó. Vamos ver aqui se dá. Eu tô dizendo que é sujeito, bora ver se é mesmo. Então vamos botar cavalo. Cavalo é andado. Vixe, deu certo isso aqui? Não deu não, né? Isso aí tá muito estranho. Cavalo é andado. Muito estranha essa frase aqui. Então, gente, o que foi que eu fiz? Esse aqui não deu para eu transformar na voz passiva analítica. Não deu, então cai fora. Se não deu, então isso aqui não está na voz passiva sintética. Se esse aqui não é passiva sintética, então esse se não é pronome apassivador. Deu para entender? Só se tivesse dado certo como o outro que a gente fez. Mas esse aqui, cavalo é andado? Não tem... Com cavalo é andado. Com cavalo se anda. Não dá certo. Não dá certo, não tem como identificar sujeito. Professor, então se isso aqui não está na voz passiva sintética, esse se não é pronome apassivador, esse se é pronome o quê? Pois é. Já nós vamos descobrir, tá bom? Então, cai fora isso aqui e vamos agora para essa parte aqui, tá? Índice de indeterminação do sujeito. Quando é que o se, né? Quando é que esse se, vou jogar mais aqui para baixo, só para ficar mais bonitinho de se ver. Tá? Vou tentar jogar bem aqui para cima. Quando é que esse se ele vai se transformar em índice? Eu botei índice. É índice de indeterminação do sujeito. Quando é que ele vai ser? Muito fácil. Olha só, vamos analisar essa palavra. Índice. O que é índice? É uma coisa que indica. Tá? Indeterminação. Se vem da palavra indeterminado. Sujeito. É o sujeito. Então, olha só. O índice, ele é índice porque ele indica se o sujeito ele vai ser indeterminado, tá? Então, o se ele pode indicar se o sujeito vai ser indeterminado. Lembra do que é sujeito indeterminado? Não lembra? Volta lá na aula que a gente falou sobre os tipos de sujeito, tá bom? Vamos lá. Aqui. Então, olha só. Quando é que ele é índice de indeterminação do sujeito? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu procurar aqui uma frase. Procura-se... Não, procura-se não. Pronto, eu vou pegar a mesma palavra que eu acabei de andar. Anda-se com cavalo. Olha aí. Anda-se com cavalo. Vocês viram agorinha que isso aqui não é
pronome apassivador, não está na voz passiva sintética. Então ele deve ser outra coisa. Olha só. Anda-se com cavalo. Quem que anda? Dá para a gente saber quem é o sujeito dessa frase? Dá para a gente identificar quem é o sujeito dessa frase? Quem é que anda com o cavalo? Ah, professor, é o homem lá, é o vaqueiro. Aqui está dizendo que é o vaqueiro que anda? Pode ser a vaqueira. Pode ser uma criança. Pode ser um médico. Entendeu? Pode ser. Então não tem aqui como a gente identificar quem é o sujeito, quem é que está fazendo essa atitude de andar. Então, se não tem como eu identificar aqui, ó, se não tem como eu identificar, né? Então significa que nessa oração eu tenho um sujeito indeterminado, tá? Então essa oração aqui, ela tem um sujeito indeterminado, ou seja, alguém anda. Eu sei que alguém anda, mas eu não sei quem é, ele é indeterminado. O sujeito vai ser indeterminado porque eu não sei quem é, eu não tem como eu dar nome para ele, tá bom? E veja só, essa oração aqui tem sujeito indeterminado. E ele tem esse se. Logo, esse se, eu vou dizer que ele é um índice de indeterminação do sujeito. Porque ele indica que o sujeito ele é indeterminado. Deu para entender? Certo? Professor, me dê mais outro exemplo. Vamos lá. Precisa-se. Só um minutinho. Ora. Pronto. Precisa-se de ajuda. Precisa-se de ajuda. Olha aí. Precisa-se de ajuda. Cadê o verbo? Precisa. Quem que precisa de ajuda? Não sei, né? Alguém precisa. Não sei quem que vai ser. Mas alguém vai precisar de ajuda. Então dá pra gente saber quem é o sujeito? Não dá. A gente sabe que tem um sujeito, que alguém precisa de ajuda. Mas a gente sabe quem é, o nome dele? Se é eu, tu, ele, nós, vós, ele? Não sabe, né? Então, é um sujeito indeterminado. Quem é que está indicando que o sujeito é indeterminado? O se. Então, o se ele é um índice. E se ele é índice, ele indica. Indica o quê? Que o sujeito é indeterminado, tá? O professor ainda está confuso. Como é que eu vou fazer para diferenciar esse formato aqui desse formato aqui? Aí vem um macete. Veja só. Eu vou botar esse aqui, ó. Vou botar esse aqui ao lado desse. Bem pertinho desse aqui. Tá? Eu vou botar esse aqui também. Ao lado desse aqui. Olha aí. Vocês sabem que esse aqui está na voz passiva sintética e esses dois aqui não estão. Eles têm sujeito indeterminado. Qual é a diferença que a gente observa daqui para esses dois aqui? Olha lá. Olhe bem. 1, 2, 3 e... Vamos lá. Vocês estão vendo que entre o compra-se e o alumínio, não tem nenhuma palavrinha aqui no meio, ó. Não tem, né? Mas nos outros tem, ó. Entre o precisa-se e o ajuda, tem o de. Entre o anda-se e o cavalo, tem o com, tá? Então, olha aí, ó. Tem esse de, tem esse com. Quem é que lembra como é o nome desses tipos de palavra? Quem é que lembra? Tenta lembrar aí. Dá uma pausa no vídeo e tenta lembrar. 1, 2, 3 e... Preposição, tá? É uma preposição. Tá ok? Então, se tem essas preposições de, com, para, em, tá? Se tiver essas preposições, então a frase não vai ser passiva sintética, ela vai ser com sujeito indeterminado. Mas, professor, se eu botar aqui, ó, compra-se o alumínio. Compra-se o alumínio. Observe, esse o não é preposição, ele é artigo. Entendeu? Muito cuidado com isso aí. Mas é só vocês analisarem se tem essas preposições aí, tá bom? Ou então vocês fazem daquele jeito. Tenta transformar na voz passiva analítica. Não deu certo? Então, então ele vai ser índice de indeterminação do sujeito. Deu certo? Então ele vai ser pronome apassivador, o se.
Tá bom? Então é só vocês fazerem isso aí. Do jeito que eu fiz lá, ó. Precisa-se de ajuda. Aqui, ó. Aí. Se eu fosse transformar, ficaria assim. A ajuda é precisa. Olha aí. Qual é o que tá ok? Esse aqui tá legal. Se esse aqui deu certo, então esse aqui tá na voz passiva sintética e esse se é pronome apassivador. Esse aqui deu certo? Não deu certo. Então, esse aqui, ele tem sujeito indeterminado. Então, esse se vai ser índice de indeterminação do sujeito. Por isso, eu vou até tirar ele daqui e deixar ele para cá. Tá bom? É isso aí, tá bom? Deixa eu só afastar mais para cá. Ok. Fica mais bonitinho. Pronto. Então, já aí, eu tenho o segundo emprego do se. Agora vamos para o terceiro. O terceiro é mais fácil. Pronome reflexivo. Quando é que ele é pronome reflexivo? Vamos lá. Vocês lembram da voz reflexiva? Bom, olha só. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas não assistiram o segundo vídeo quando eu falei sobre vozes verbais. Porque eu vi lá que tinha poucas visualizações desse vídeo. Por isso está aqui no card, está em algum lugar aí. Esse vídeo onde eu falei sobre o pronome, a voz reflexiva. A voz reflexiva é quando o sujeito ele é paciente, ele é agente e paciente ao mesmo tempo, tá bom? Ele é agente e paciente ao mesmo tempo. Então, por exemplo, Mário olhou-se, entendeu? Fernanda feriu-se, tá bom? Olha aí, ó. Cadê o verbo? Tá aqui, ó, olhou. Quem foi que olhou? Mário. O Mário olhou para quem? Para ele mesmo. Então, esse sujeito aqui, ele é agente e ele é paciente. Então, esse olhou está na voz reflexiva. Se esse verbo está na voz reflexiva, esse se eu vou chamar de quê? De pronome reflexivo. A mesma coisa aqui, ó. Fernanda feriu-se. Cadê o verbo? Feriu. Quem foi que feriu? Fernanda. Fernanda feriu quem? Ela mesma. Então, esse verbo está na voz reflexiva. E esse se eu vou chamar de pronome reflexivo. É mais simples, né? Só isso. Olha só. Pode também acontecer entre dois seres, quando dois seres fazem as coisas parecidas, tá bom? Por exemplo, vou botar o Mário. Mário e Fernanda encontraram-se. Mário e Fernanda encontraram-se. Olha aí, tá vendo? Cadê o verbo? Encontraram. Quem foi que encontraram? Foi o Mário e a Fernanda. Tá? Foi o Mário que encontrou e a Fernanda também encontrou. Quem foi que eles encontraram? Um ao outro. Então, também é voz reflexiva, porque a atitude do Mário foi para ela e a atitude da Fernanda foi para ele. Então, foi meio que uma reciprocidade. Você sabe o que é reciprocidade? É quando duas pessoas concordam com a mesma coisa. Tá? Então, é recíproco, quando há reciprocidade. É quando as duas pessoas fazem a mesma coisa um para o outro. É que nem aquela história de amor recíproco. A pessoa ama o outro, mas a outra também, a pessoa ama ele. Então, eles estão trocando da mesma atitude. Então, foi recíproco, tá? Então, aqui teve reciprocidade. O Mário olhou para a Fernanda, encontrou a Fernanda e a Fernanda encontrou o Mário, tá? Houve reciprocidade. Então, aqui, esse verbo está na voz reflexiva e esse se vai ser chamado de pronome reflexivo. Beleza? Gente, é só isso aqui, tá? Deixa eu ler aqui com vocês, só para vocês resumirem aqui, ó. Aqui nessa página, aqui, ó. Aqui já tá tudo bem explicadinho aqui, ó, para vocês, tá? Então, não vou nem ler isso aqui com vocês, eu só vou ler só o finalzinho aqui, ó. Tá bem aqui, o resumo. Ó. Como você viu, o pronome se pode funcionar de três formas. Quando o sujeito recebe a ação quando o sujeito recebe a ação expressa pelo verbo, ou seja, é sujeito paciente, e o se acompanha o verbo classificado como pronome apassivador. Quando o sujeito é indeterminado na oração, o se que acompanha o verbo é chamado de índice de indeterminação do sujeito.
Quando o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, sendo o sujeito agente e paciente, o termo se, que acompanha o verbo, é definido como pronome reflexivo. O quadro a seguir sintetiza as funções se vistas nas páginas anteriores. Pronome apassivador, vende-se casas, tá? Apassivador, sujeito paciente. Índice de indeterminação do sujeito, trata-se de uma pessoa feliz. Índice de determinação do sujeito, objeto indireto, né? Isso aqui não é sujeito, isso aqui é objeto indireto. Pronome reflexivo, um menino se feriu gravemente. Pronome reflexivo, porque o feriu está na voz reflexiva, tá? Muito bem, gente. E aqui eu tenho uma questão enorme para vocês. Somente 3 questões. E eu vou explicar agora essas questões para vocês, vocês vão responder aí no caderno de vocês, tá? No livro de vocês. Mas dessa vez aqui vai ter um link para vocês enviar essa resposta aqui para mim, tá? Então o link está na descrição do vídeo. Ah, tá. Antes de eu explicar, não esqueçam. Tem o link da atividade para vocês responderem e enviar as respostas para mim. Tem também a lista de frequência. Ontem teve muita gente me perguntando lá sobre como é que fazia, estava confuso. É só você procurar na descrição do vídeo aqui, onde é que está o link da frequência. Assine até o final do horário. É só até 3h30, tá? Quando é 3h30 eu vou fechar o formulário. Você não vai mais poder assinar e você vai pegar a falta. Olha lá, tá? Mas se você estiver assistindo esse vídeo aqui depois da aula, professor, infelizmente eu perdi a aula e tudo mais. Tá bom. Você ainda pode se recuperar. Também tem um link aí embaixo para você justificar porque você não estava na hora da aula, porque você não estava online na hora da aula. E aí eu não coloco falta em você, tá bom? É só você justificar, dizer o porquê. Mas tem que responder isso logo, tá? Então vamos aqui explicando aqui essa atividade. Só são 3 questões, muito simples, ó. Observe a seguir um anúncio. Customização, bainhas, troca de elástico. Carla, tal. Colocação de botões e velcros. Troca de zíper, ajustes. Qual é o objetivo desse anúncio? Ah, tá aqui outra palavra. Conserta-se roupas. Qual é o objetivo desse anúncio? Entendeu? Para que foi que a Carla fez esse anúncio aqui? O que ela quer com isso? Tá? Escrevam lá. A linguagem utilizada é direta ou rebuscada? Explica. Ou seja, é uma linguagem simples, direta, tal, ou ela fez um rodeio todo, ela disse um monte de coisa para dizer isso aqui, entendeu? O que foi? Foi direta ou foi rebuscada? Ela falou um monte de coisa. Foi direta ou rebuscada? Escreva aí. Segunda questão. Leia a seguinte oração. Conserta-se roupas, tá? O sujeito aparece explícito nessa frase, tá? Tem sujeito aqui nessa frase? Então diga lá se sim ou não. Qual é o sujeito? Responda aí, tá bom. Como o termo se é classificado e por quê? Esse aqui, ó. Esse se, ele é pronome apassivador, índice de indeterminação do sujeito ou pronome reflexivo? Responda lá. Tá? Me diga qual é desses 3 que ele é. E por que ele é, tá? Muito bem. E aqui na terceira questão, para finalizar, indique nas orações a seguir a função do pronome se, utilizando PA para pronome apassivador, PR para pronome reflexivo e IS para índice de indeterminação do sujeito. Então vamos lá. Letra A. No link, quando tiver aqui no link, você vai ver a letra A lá e você vai escrever embaixo. Bem embaixozinho tem o nome. Você vai botar PA, PR ou IS. Alterou-se a documentação. E aí? Esse se aqui, ele é PA, PR ou IIS? Nesta escola, estuda-se muito. E aí? PA, PR ou IS? E assim por diante. Isso se, tá? Você tem que analisar só o se. Promoveram-se atividades interdisciplinares. Analise o se e diga qual desses ele é. Machucou-se gravemente. Veja esse se, veja a frase e me diga que esse se é o que desses 3. Olhou-se excessivamente no espelho. Esse se é qual desses 3? Escreva aqui. Acredita-se em mudanças políticas. Esse se é qual desses 3?
Beleza, gente. Eu disse que a aula ia ser curta, né? Olha, só 30 minutos. Foi menor do que a de ontem. Beleza. Então é isso aí, gente. E por hoje, a gente dá por encerrado essa unidade aqui, tá bom? Eu falei ontem que talvez eu fosse passar um trabalho, mas eu vou pensar, tá bom? Se eu for passar algum trabalho, eu vou passar ainda sobre isso aqui, ok? Então é isso aí, tá? Então responda só essas 3 questões, tem essas outras atividades aqui, mas façam elas se vocês se sentirem à vontade para fazer, para exercitar, tá, gente? Ó, professor, não vou fazer não. Gente, por favor, olha só, falando sério agora. Aproveitem, gente, aproveitem. Exercite um pouquinho, tá? Porque às vezes na hora eu faço prova lá e vocês aí vocês vão fazer as provas lá e na hora se perde. Isso é porque vocês não praticam. Tenta responder a si mesmo, mesmo que eu não passei para vocês, mas tenta responder. Isso não vai fazer nenhum mal para você, nenhum mal mesmo. Isso aqui vai fazer um bem danado, um bem danado. Você sabe qual é a coisa que a gente não perde nunca? Nunca a gente vai perder? É conhecimento, tá? Nunca a gente vai perder conhecimento. Então, quando a gente aprende uma coisa, a gente nunca perde com aquilo. A gente só tem a ganhar com o aprendizado. Fica a dica aí do professor de vocês e, se possível, faça as atividades. Mas hoje só são aquelas 3 questões lá mesmo, tá? Vou confiar em vocês. Até a próxima semana, tá? Beijos para vocês e abraços. Até mais. Tchau.